Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rações Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, pessoal, esse canal é um canal de economia como ciência, mas nós vamos tratar de soberania mais voltada para a soberania econômica ou as consequências econômicas da soberania, mas eu vou ter que tratar um pouquinho de filosofia e um pouquinho, não de direito, mas não filosofia do direito, mas a filosofia em que o direito bebe, vamos dizer assim. Tá, eu sou o Léo. Aqui nós tratamos economia como ciência. E já curtam, inscrevam-se. Pessoal, se cada um deixar um like e um comentário, já ajuda muito no alcance do canal. Tá certo? Bem, eu estou vendo, né, principalmente pelos últimos vídeos que eu fiz da Lei Magnitsky e quando houve a sanção e agora com a atitude do nosso querido, ilustríssimo ministro Flávio Dino, de reafirmar a soberania brasileira, de que leis estrangeiras não valem no Brasil. Houve muitos comentários nesses meus vídeos de muita gente dizendo assim, alguns me chamaram de covarde porque eu disse que não tenho o que fazer, outros dizendo, tanto nos comentários como no X, inclusive me sigam no X, eu vou deixar o link aí na descrição, e tem o grupo do Telegram também, sigam lá. Muitas pessoas vêm dizendo assim, olha, você é covarde, o Brasil é soberano, ou muitos advogados falam assim, a lei brasileira se sobrepõe a qualquer lei estrangeira dentro do Brasil, as cortes, tá bom, tá bom. Aí quando eu explico, falo, olha, no limite, pode vir sanções, pode vir isso, pode vir aquilo, né, piorar as sanções. Eles dizem, os americanos que vão. O Brasil é um país rico, não sei o quê, e está na hora do fim da exploração americana no Brasil. Sabe o que isso me parece? Cuba, tá? Então, nesse vídeo nós vamos tratar para que soberania, né? Para que soberania ou a utilidade econômica da soberania, mas também a utilidade do bem comum. E eu vou introduzir um conceito que vocês não devem ter ouvido falar, que eu vou falar uma coisa para vocês. Coisa boa é velha, certo? Eudaimônia. Eu vou trazer esse conceito aristotélico para vocês. Aristóteles não tratou, de maneira alguma, de soberania em si. Mas, no livro dele, A Política, né, ou Política, nós podemos tirar algumas consequências, tá bom? Bem, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: o seu Donald Trump está, por algum motivo, né, ressuscitando a doutrina Monroe, se eu não me engano, né, América para Americanos. Eu acredito que esse é o nome da doutrina, né, das minhas épocas de estudos regionais do hemisfério ocidental, né, que eu tinha aulas junto com relações internacionais. Ele está ressuscitando a doutrina Monroe, de que América para americanos. Né? Há pessoas que dizem que foi feito um acordo entre ele e o seu Vlad de que os Estados Unidos deixaria uma região aí perto do Mar Negro para a Rússia e a Venezuela seria dos Estados Unidos, na esfera de influência, certo? Muito bem. E também, antes dessas movimentações de tropas americanas para o Mar do Caribe, né, para o Mar venezuelano, nós já temos 50% de tarifas contra boa parte da pauta de exportação brasileira aos Estados Unidos. Nós temos cassação de vistos a autoridades brasileiras, ministro da Saúde, outros auxiliares, e também contra membros do STF. Nós temos também a nossa querida Lei Magnitsky, né, que chamaremos de Lei Mag, ou Magnífica, como as pessoas dizem, mas eles dizem porque não conseguem falar em russo, né, então a gente fala Magnífica, mas... Né. Nós temos a Lei Magnitsky, e nós temos os vistos, nós temos as tarifas, e nós temos a seção 301, se eu não me engano, o número, né, que é uma investigação comercial contra o Brasil, por protecionismo. Veja, o Brasil é protecionista, sim. O Brasil desrespeita a OMC e as antigas regulamentações do GATT? Sim. Por que não foi feito nada até agora? E agora está sendo feito. Tá. O ministro Flávio Dino, há alguns dias, né, ele determinou que os advogados estão falando uma coisa que é certa, que na verdade ele só está expondo a jurisprudência brasileira, né, que é o seguinte: leis brasileiras, leis americanas, leis estrangeiras não valem no Brasil sem o aval de um tribunal brasileiro. Muito bem, muito bem. Só que todo mundo sabe, que ninguém é tonto, que isso se dizia a Lei Magnitsky, que é o nosso querido Alexandre. Certo? Alexandre é um nome bonito, né? Nome de imperador. Né? E a Lei Magnitsky, que é o nosso querido ministro Alexandre. Muito bem. E aí começou o derretimento do mercado financeiro, esse tipo de coisa. Parece que recuperou depois, né? Mas que parece que a Faria Lima entendeu o seguinte: olha, vocês podem ficar aí sim no fogo. No fogo de quem? De dois polos de poder. Entre o STF e, vamos pôr, o Estado americano.
Porque os bancos brasileiros podem receber determinações do STF de que, é aquilo que eu falei, multas, investigações civis, né? Cíveis. Vai para multa e, se as investigações dependendo, ela pode ir para criminal. E criminal é aquele procedimento da STF. Tantas horas para responder e né, vai embora. Os Estados Unidos é multa e sanções laterais. Né? Inclusive, eu falei que pode se desligar o Brasil do SWIFT no limite. Você falou, o SWIFT fica na Bélgica. Eu falei no vídeo que o SWIFT ficava nos Estados Unidos. Me perdoem, mas o que eu quis dizer é o seguinte. A estrutura do SWIFT fica nos Estados Unidos no sentido que 80 e tantos por cento das operações são em dólares. E metade do fluxo bancário são empresas West Person. Então, a gerência dos Estados Unidos sobre o SWIFT é quase como completo. Tá? Legalmente não é uma West Person tal, mas tá. Mesmo que o SWIFT não entre, se os Estados Unidos baixar uma determinação dessa, os bancos, mesmo bancos norte-americanos, eles ficariam com medo de uma sanção lateral para salvar alguma pessoa do hemisfério sul na América Latina. Tá? Isso nós temos que entender. Vocês falam tanto de discriminação, de preconceito, nós temos que entender isso, certo? Então, você acha que um banqueiro rico vai comprar briga com os Estados Unidos por conta de nós, dos nossos garotos latino-americanos? Não. Muito bem. Muito bem. Está acontecendo tudo isso, as tarifas, os Estados Unidos já soltou um monte de documento, a embaixada norte-americana está agindo de uma forma que ela não poderia agir. Tá? Pelo direito positivo internacional, isso não poderia acontecer. Eles são comentador de política. E olha, não estou falando que está certo, não estou falando que está errado, porque eu estou nem aí para a legislação internacional, tá bom? Eu sou apenas um refugiado, vamos dizer assim, né? Refugiado não, mas um autoexilado brasileiro, que me exilei da loucura brasileira e vivo num país landlocked. Né? Então, eu não tenho nada a ver com o direito internacional, minha opinião não importa. Mas o problema é o seguinte: para o direito internacional, o que eles estão fazendo é contestável, vamos dizer assim, né? Embaixadas fazendo comentarismo político. Né? Eles viraram um partido. Tô falando que tá certo, tô falando que tá errado, tá bom? Até porque, apesar de eu ser católico, eu tenho uma visão de poder islâmica. Né? É o seguinte: a legitimidade é dada por Deus para os governantes e é retirada assim que os governantes perdem o poder. Eu acho maravilhosa essa definição. Brincadeira, né? Mas essa definição é muito boa. Uma definição de legitimidade. Certo? A partir do momento que o cara não é mais governante é porque Deus tirou a autoridade do cara. E faz sentido. Certo? Muito bem. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Está se levantando o tema de soberania. Soberania. O Brasil não pode se curvar às ameaças dos Estados Unidos, porque de fato os Estados Unidos está utilizando de armas financeiras até o momento, e aí pode ir até o limite, que eu acho que não vai, para influenciar a política interna de um Estado soberano. Olha, o Brasil é um Estado soberano antigo, comparado com os outros, né? De uma estabilidade estatal, de fronteiras estáveis há muito tempo. Há muito tempo. A última guerra que alterou as nossas fronteiras foi a Guerra do Paraguai. Teve um conflito com a Bolívia por causa do Acre, mas foi determinado ali num acordo internacional. Mas o Brasil é um partícipe, do sistema internacional há muito tempo. Desde a fundação desse sistema internacional, o Brasil estava lá na ONU. O Brasil é membro fundador da ONU. O Brasil mandou representante para o Tratado de Versalhes, né, para as reuniões de Versalhes. O Brasil, como o Reino Unido de Brasil e Portugal e Brasil, esteve no Concerto Europeu. O Brasil é um Estado antigo na tradição da ordem internacional. Né? E agora, os Estados Unidos está realmente infringindo a soberania brasileira. Por quê? O que é soberania do ponto de vista positivista, do direito positivo, né, e que Hobbes e Locke instituíram, e depois o direito positivo adaptou, é o seguinte: a última, eu estou simplificando muito, é a última palavra dentro de um território organizado, via instituições, visando o bem comum daquele Estado. Muito bem. Então, de fato, ninguém pode ingerir, ninguém pode meter a mão, vamos dizer assim, apontar o dedo para coisas que acontecem dentro do Brasil. Porém, o próprio direito internacional, né, entende que existe um negócio chamado dever de proteger, existe um negócio chamado legitimidade. Né? Então, o Brasil agindo dentro, respeitando os direitos humanos e
respeitando os direitos humanos, né, esse é o básico, não cometendo crimes contra a humanidade, as autoridades brasileiras podem fazer basicamente tudo que elas quiserem dentro desses limites. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal entende que qualquer ameaça financeira comercial contra o Brasil é atacar a soberania brasileira e fazer coação contra um exercício legítimo do poder brasileiro. Muito bem, muito bem. E quando eu digo que, olha, muito bem, tá bom. Só que vocês vão acabar com o Brasil se vocês seguirem essa linha. É necessário negociar, é necessário chegar a um termo. Aí vocês falam, não é possível por causa da Constituição, a mim não me importa. Não me importa. Quem tem que resolver esse problema são políticos. Mas tem um problema muito sério aqui. Esta rota de colisão que esta crise está levando o Brasil pode não dar em nada, Deus queira. Mas, por enquanto, tudo mais constante, ceteris paribus, você está levando um risco muito grande econômico e social. É um risco enorme que se está sendo. Por quê? Não, Léo, mas o Brasil é soberano. Se as empresas americanas determinarem cancelamento de contas, se as empresas americanas fizerem isso, seguindo a determinação americana e não se submetendo à Constituição, porque o STF é o goleiro da Constituição, né? Ele é o protetor da Constituição. Se eles não respeitarem, eles que vão. Isso me lembra Cuba. Veja, soberania para Aristóteles, né? O que nós podemos entender que ele diria de soberania, reconstituindo algumas ideias dele, é o seguinte. E Aristóteles foi professor de Alexandre, o Grande. Né? Aristóteles, na sua obra política, ele entende que é o seguinte: os governantes das polis, né, da polis, né, que seria o Estado, muito mal comparando, os governantes das polis deveriam, e eles só teriam legitimidade, se eles respeitassem a eudaimonia, que é o bem comum. O bem comum daquela polis. Não o bem comum da classe governante, e sim o bem comum da polis. E às vezes, o fim daquela classe dominante, ou o fim da autonomia daquela polis, era o melhor para o bem comum. Veja, o Estado moderno, essa coisa hobbesiana, lockeana, né, esses ideais do direito positivo, essa República Brasileira, que muitos de seus juristas olham utilizam ideias e textos da República de Weimar, que não acabou muito bem. Acabou pessimamente, foi uma tragédia. Essa coisa toda, muito bem, beleza, soberania, soberania, soberania. Então, eu como economista, eu vou apresentar para vocês o que ocorre quando um país entende que a soberania é o bem último do Estado e não a eudaimonia. Eu entendo que a razão última do Estado é a eudaimonia. É o bem-estar comum. Não estou falando de socialismo, comunismo, não. Mas o bem-estar, o interesse nacional em linguagem moderna. O que é melhor para aquele povo? O que é melhor para as pessoas que vivem, cresceram? Porque, veja, viver não é só ter residência. Viver é a forma que você se moldou. Há anos que eu não vivo no Brasil. Mas eu sou brasileiro. Eu tenho herança cultural, genética, documentação armênia, mas eu sou brasileiro. Né? E é muito triste tudo que está acontecendo com o Brasil, porque o Brasil era para ser o melhor lugar do mundo. E não é. E nem vai ser. O Brasil é eterno país do futuro. E qual seria o bem comum do brasileiro? O Brasil deveria produzir intelectualidade, cultura e arte para que um dia a classe dominante possa saber o que é o eudaimonia. Léo, e a soberania? Veja, o que estão falando? Que a soberania deve ser seguida, certo? Que o STF é o supremo, o Malboro da alta linguagem, né, do Meurin fala, é o Supremo Tribunal Federal. Eles que devem mandar, é o Supremo. E o pessoal não vai gostar, mas faz sentido na organização jurídica e nas ideias intelectuais brasileiras, faz sentido mesmo que o Supremo seja a última palavra, até em cima do Executivo. Não estou falando que está certo, não estou falando que está errado. Estou falando que é óbvio que isso aconteceria. Certo? Muito bem. Que o STF tem a palavra final do que ocorre no Brasil, porque é o império da lei e o STF protege a lei, logo, metonimicamente. Muito bem.
A soberania e a proteção das instituições brasileiras está acima de qualquer coisa, porque o respeito à Constituição é o que há. Certo? Muito bem. Eu, como economista, eu só posso alertar o seguinte. O que os Estados Unidos podem fazer? Eles podem romper comércio, eles podem aplicar sanções laterais, né, derivadas, né, laterais ou específicas contra o Brasil, e eles podem, por sanções, caminharem a embargos. Eu estou falando no limite do limite, tá, gente? Só do campo econômico. Porque no campo militar, tal, só do campo econômico. Tá? Eles podem ir para comércio, sanções, embargos. E o que mais eles podem fazer? Eles podem fazer sanções tanto específicas contra pessoas, como eles podem fazer contra toda a nação. Eles podem fazer o que eles fizeram contra a Rússia. Veja, Léo, a Rússia sobrevive muito bem. Você mesmo tem um vídeo aí no canal que as coisas funcionam e que os Estados Unidos e a Europa sofreram muito também de colocar a Rússia à parte do sistema internacional, né, do sistema econômico comercial internacional. Então, isso é uma prova que nós não precisamos nos curvar. Mas o Brasil não é a Rússia. O que eu quero dizer é o seguinte. Há sempre pessoas aí dizendo que está na hora de nós rompermos com o colonialismo americano. Está na hora de nós rompermos com essa estrutura de poder dos Estados Unidos sobre o Brasil. Só que tem um problema. Vocês já ouviram falar de Cuba? Quando Fulgêncio Batista era presidente de Cuba ainda, ditador de Cuba, nos últimos anos da década de 50, Cuba era um dos países mais ricos das Américas. A desigualdade social era altíssima, reconstruindo o índice Gini, né, se você fizer a reconstrução, que na época não se fazia, mas era coisa de 0,5, 0,52, o que é muito alto, mas ainda é menos que o Brasil. Ou seja, Cuba, da época de Fulgêncio Batista, tinha menos desigualdade social que o Brasil. Tá? O Brasil é 0,54. Quanto maior, pior. Mas era um dos países mais ricos per capita da América Latina. E 70% do comércio de Cuba antes da Revolução era com os Estados Unidos. Cuba era uma colônia americana. Tinha até um dispositivo na Constituição que os Estados Unidos eram o STF de Cuba, né? Qualquer coisa ligar para os Estados Unidos fazia atos do legislativo, do executivo. Muito bem. 70% do comércio era Cuba, de Cuba era com os Estados Unidos, a formação de capital bruto, fluxo de comércio, as empresas de frutas, plantações, pertencia ao West Persons, né, pessoas americanas, pessoas físicas e jurídicas. Quando a Revolução acontece, se começa dentro do corpo revolucionário cubano, que depois virou o Partido Comunista Cubano, o corpo revolucionário, Che, Fidel, Raul Castro, entendiam que era necessário o fim da colonização, né, da exploração dos Estados Unidos sobre Cuba, pensando em nacionalização das empresas dos Estados Unidos, pensando também na diversificação e numa independência econômica de Cuba junto aos Estados Unidos. O que aconteceu? Muita pressão. Teve a Baía dos Porcos nesse meio de caminho, né, que os Estados Unidos alegadamente enviou tropas ou treinou tropas dos opositores cubanos contra os revolucionários, e foi um fracasso tal, e calhou, um tempo depois, que Fidel manda a expoliação. Ele manda confiscar propriedade dos americanos em Cuba, das empresas, das pessoas, dinheiro em bancos, esse tipo de coisa, e fazendas, coisas industriais ou agrícolas. E os Estados Unidos instituem sanções. Cuba, no começo, um pouco brandas. Cuba e o Corpo Revolucionário Cubano, o partido, entendia que isso era bom, que isso iria acabar com a exploração americana sobre Cuba. Veja, não estou defendendo a Revolução Cubana de maneira alguma, mas mesmo que nós a defendamos, nós podemos dizer o seguinte, mas veja, acabou com o embargo, o Fidel pegou esse pedaço das empresas americanas porque os Estados Unidos armou tropas de opositores políticos para tentar tomar o poder, fazer uma contra-revolução em Cuba. Tá bom, vamos desse princípio. O que Cuba aplicou a soberania e tomou as propriedades dos americanos em Cuba. O que aconteceu? Cuba não é miserável por causa do embargo, apenas. Cuba é miserável por culpa da sua elite política. Mas veja, vamos entrar na cabeça de um comunista, porque tem alguns nas altas esferas de poder do Brasil. Eles entendem que o embargo é responsável pela miséria de Cuba, e Cuba é um país miserável. Então, os Estados Unidos
tem o poder de transformar um país numa miséria. Cuba é soberana? Ninguém pode negar que Cuba é soberana. Cuba influencia a política de toda a América Latina. Cuba é um país soberano. Cuba é uma miséria. Os problemas sociais cubanos, os problemas econômicos cubanos, pessoas atravessando o mar para ir para a Flórida, a diáspora cubana, Venezuela, a mesma coisa. As sanções, né, não constituem um embargo ainda, porque pelo grau, né, mas as sanções americanas contra a Venezuela pioraram muito a situação do regime. E nós temos hoje o maior grupo imigrante no Brasil, são de venezuelanos, não mais de portugueses. Se eu não me engano, são coisa. Olha, mas é mais de 500 mil de pessoas, se eu não me engano. Só que no total, agora eu tinha os dados, mas agora não peguei. Foram milhões de venezuelanos que deixaram a Venezuela. Apenas por embargos econômicos também tem a pressão política. Mas veja, do que adianta a soberania se você destruir o ambiente econômico? Léo, mas tem a China, tem a Rússia. A Venezuela não tem todo mundo? Tem. Adianta. Adianta. Depois a Rússia faz um acordo com os Estados Unidos para entregar a Venezuela, que é o que parece que está acontecendo. E se nós nos aliamos com a China, virando as costas para os Estados Unidos, e depois a China, por algum outro acordo, rifa o Brasil? Eu estou falando economicamente. O Brasil já tem uma das maiores diásporas do mundo, mesmo sem guerra civil, mesmo sem problemas sérios do ponto de vista internacional. Evidentemente que morrem mais de 500 mil de brasileiros por ano por homicídio. Matam, né? 500 mil de brasileiros por ano, não, perdão, por década. Falei por ano e por década. São 40 e tantos mil, agora baixou um pouco, mas... Então veja, a soberania do direito positivo, tal, é importante. Só, eu não estou falando para capitulação, não. Mas estou falando, por isso que eu acredito que haverá bom senso, haverá conversa, senta que eu discuto, né? Porque o caminho, né, por hora, mas daqui 4 anos muda o governo dos Estados Unidos. Você sabe quem entra depois do Trump. Então, é importante nós sabermos onde nós estamos. Nós não somos a Rússia. Nós não somos a Coreia do Norte. Nós não somos o Irã. Nós somos o Brasil. Somos vizinhos dos Estados Unidos para os padrões atuais. A cultura brasileira é muito mais compatível à cultura dos Estados Unidos do que a cultura russa, a cultura iraniana. Então, por isso que eu digo economicamente que a soberania deve olhar a economia, mas não do ponto de vista de dinheiro, mas do ponto de vista do bem comum. O bem social. A sociedade. Se o povo brasileiro vai sofrer entregando um pouco de soberania. Léo, quem entrega um pouco de soberania em troca de um pouco de proteção ficará sem ambos. Sim, e é uma frase de um americano, hein? Sim. Mas é uma situação muito complicada. Eu só queria fazer essa conversa com vocês de economia política. Tá? Porque dentro da economia política nós temos, né, a teoria da dependência, que inclusive um dos grandes formuladores foi o Fernando Henrique Cardoso. A teoria da dependência econômica, sim. E todas essas ideias da economia política, CEPAL, esse tipo de coisa, até o nacional desenvolvimentismo também, é para que nós não precisamos chegar nessa situação de que se amanhã nós tivéssemos uma encrenca com qualquer outro país, nós pudéssemos minimizar o impacto socioeconômico. Minimizando o impacto socioeconômico, a soberania ficava garantida sem abrir mão de muito bem comum, de interesse socioeconômico. Então, a economia também, nesse mundo que nós vivemos, às vezes, por isso que eu digo que a economia não pode olhar apenas o lucro. A economia também tem que olhar o interesse nacional. Por isso que algumas estatais são justificáveis. Só que o Brasil tem algumas estatais e não tem o bem social. Né? Então, um rompimento total com os Estados Unidos seria catastrófico para a macroeconomia brasileira e depois iria para micro e para esse tipo de coisa. Então, esse vídeo pode ser que eu me arrependa de tê-lo feito, tá? Mas é sobre isso. É sobre economia política e sobre a soberania e o bem comum. Tá bom? Pessoal, curtam, inscrevam-se, considerem se tornar-se membros. E é isso aí.